Meu querido, graça e paz, estou muito feliz em poder falar com você mais uma vez. Olha só, estou passando aqui em primeira mão para dizer para você que eu vou liberar a partir de hoje o link para o segundo lote para as inscrições do Sicar. O que é o Sicar? Vai ser um momento de imersão espiritual, ativação ministerial, cura interior. É um seminário onde Deus preparou para você. Deus colocou no meu coração, no coração da pastora, esse dia para você ser abençoado. Então, se você não conseguiu se inscrever no primeiro lote, eu tô abrindo hoje, oficialmente, liberando hoje o link para se inscrever no segundo lote. Mas eu quero que você preste muita atenção. Nossa equipe de marketing do Sicar ainda não divulgou isso. Nós não fizemos nenhuma publicidade nas redes sociais. Nós não divulgamos para lugar nenhum. Por quê? Porque eu quero priorizar você que está mais perto da gente. Então, o que você vai fazer? Se você já se inscreveu e tem alguém que você queria muito levar, você vai compartilhar o link que eu vou enviar, que eu estou enviando para você junto com esse vídeo, para essa pessoa se inscrever, tá ok? Então você envia para ela e fala para ela assim, ó, corre, porque semana que vem o pastor vai fazer a publicidade disso aqui e vai explodir. Só para você ter ideia, o primeiro lote, nós encerramos as 40 vagas em menos de 3 dias. Menos de 3 dias, só para você ter dimensão do que Deus vai fazer. Pastor Isaías Barzan vai estar conosco num domingo, trazendo um missionário da África, vai estar ministrando no culto de ativação. Eu estarei fazendo um culto de abertura na sexta-feira, ministrando uma palavra de abertura para você na sexta-feira. E nós estamos aguardando a confirmação do pastor Oswaldo Lobo para fazer 3 ministrações no sábado, tá? Então o sábado vai ser um momento de aprendizado, de imersão. Você vai entrar de cabeça na cura, libertação, transformação. E no domingo você vai ser ativado com a presença do Espírito Santo. Então não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu. E se você já está inscrito, não deixe de compartilhar e convidar alguém para estar conosco. Combinado? De novo, repito, eu estou liberando esse link exclusivamente para você que está perto de mim. A partir da semana que vem, nós estaremos fazendo publicidade e essas vagas vão vender rapidinho. Então, não perca tempo, corre que ainda dá tempo para você se inscrever e para convidar aquele amigo que você queria tanto que estivesse conosco, beleza? Que Deus abençoe todos vocês, que o Senhor venha te abençoar de forma extraordinária, que as bênçãos do Senhor se manifestem na sua vida. Não deixe de participar do Sicar, vai ser um momento de restauração, libertação e ativação na sua vida. Sicar, seminário intensivo de cura, avivamento e restauração. Voltamos! Mais um pó de casa, pastora! É isso mesmo, estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus, para compartilhar com vocês tudo aquilo que a gente aprendeu. Antes de mais nada, vamos te pedir para você deixar o seu like aí, compartilhar, porque quando você faz isso, o YouTube entende que isso é uma coisa boa, né, Legal, pastor? exatamente. O YouTube entende que é uma coisa boa, que vai ajudar pessoas e começa a nos ajudar a compartilhar também. Então, e hoje, pastor, a gente vai falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante. Na verdade, esse tema ele tem vários subtemas, mas a gente nem vai poder aprofundar para o podcast não virar uma vigília, né? Mas olha só, nós vamos falar a respeito da santidade, as portas que a gente abre. Ixi, né? isso tem Nós vamos assunto, falar hein? sobre pecado, sobre o corpo, sobre olhos. Ih, pastora, vai estralar hoje, hein? No anterior, nós falamos que você é a arma, né? Mas para Exatamente. você usar essa arma da maneira correta, você tem que A saber o arma que você está tem que estar fazendo. boa, a arma tem que estar Como que funcionando. afia essa arma? Como que essa arma funciona, né? Então, a gente tem que aprender sobre isso. Isso aí, pastora. Lê pra gente o versículo de hoje. Vou deixar o pessoal aqui. Poder ficar ligadinho aí. Eu vou deixar para vocês aqui, então, em Romanos 6, 12 e 13, que diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereça-se a Deus como quem voltou da morte para a vida,
e ofereça os membros dos seus corpos a ele como instrumento de justiça. Que forte, hein? Isso aí, pastora. Isso Fortíssimo. é forte demais, gente. Forte demais. Primeiro assunto que a gente vai tratar. A gente tem que abrir os olhos para pequenas coisas. Porque é a partir do que é pequeno que se torna grande, Sim. né? Então, assim, ó, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: pequenas concessões abrem grandes brechas. Paulo, ele vai começar dizendo o quê? Não deixe o pecado reinar no corpo de vocês. É o que Paulo já inicia falando assim, né? Então, assim, isso começa onde? Como começa? Né? Como que inicia essas pequenas concessões? São detalhes, pastora, na nossa vida que às vezes a gente não dá atenção, mas, como eu falei, se torna uma bola de neve, o negócio vai crescendo. Sabe aquela frase assim que a gente fala assim: ah, vou cometer um pecadinho, mas só hoje. Só hoje, não tem problema. Só hoje. Não tem problema. Ninguém vai saber o que eu fiz. Sabe quando você fala assim, ah, não, ninguém viu. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. O que que tem, né? Os dois demônios. Não, que a gente é fala. uma bagunça, porque daí tem pessoas que falam assim, ah, se Deus me fez assim, né? Foi Deus que me fez assim, então isso que eu tô fazendo é algo que Deus fez. Tem gente que é tão baixo que acaba usando isso. Se eu tenho esses desejos, é porque Deus me criou assim, então eu tenho que buscar satisfazer os meus desejos. Exatamente. E sabe o que é mais interessante, pastor? É que essas questões assim, só hoje, o que que tem, nada a ver, ninguém tá vendo. Aí depois... Deus perdoa essas paradas aí, pastora? Deus perdoa então, esses na negócios? verdade, o Senhor, ele veio para perdoar os pecados, né, que eu cometi, que eu cometo, que eu vou cometer, né? É fato isso. O perdão dele alcança todos. A graça. A graça dele alcança todos. Mas não compensa. Não compensa. E o que eu entendo com isso? Com essas pequenas autorizações, pequenas concessões. É mais ou menos assim, ó. Hoje, a gente esqueceu a janela aberta. Então vamos viajar? A gente vai viajar e abre a janela. Pega a janela, abre, deixa ela. Não precisa nem deixar muito aberto. Deixa um pouquinho assim aberto. Uns 20 centímetros aberto. Amanhã dá um vento na rua, vai entrar poeira. Né? Então, parece que não é nada poeira. Não é nada. O que tem? Uma poeirinha, depois a gente vem com o espanador de pó e tira. Depois, outro dia, vai dar uma tempestade, vai entrar água, chuva. Aí já vai misturar com a poeira. Já deu uma complicada. Só que imagina só pra você ver, a janela ficou aberta, você viajou. Aí o mal intencionado tá passando na rua, todo dia tá vendo aquela janela aberta, não vê ninguém. Janela aberta, não vê ninguém. Aí daqui a pouco entrou a poeira, entrou a chuva, agora vai entrar o quê? O ladrão. Então, o que parece que é uma coisa tão pequena, ele se torna algo grande. Ele se torna algo gigante. Por quê? Não tem nada. Ah, não. Aí no meio do caminho a gente até lembra assim: poxa, pastor, eu deixei a janela aberta. Aí eu posso até falar: não, mas não tem problema, o que que tem? Só uma flechinha aberta, não pega nada. Quando a gente voltar, a gente fecha. Só que a gente não sabe a consequência que essa janela, que essa brecha pode ter dado. Pode ter dado, né, pastor? É muito forte falar sobre isso, porque a gente sabe que o mundo espiritual, se você olhar sempre, né, Deus fala sobre portas, né, janelas. Exatamente. Então a gente vê que realmente são portais, né? São portais espirituais que tem. E uma vez que você abre esse portal espiritual, essa porta espiritual na sua vida para o pecado, se você não correr rapidamente para fechar essa porta, um estrago muito grande pode ter na sua vida, na vida da sua família e na vida da sua geração. Porque como a janela está aberta, já entra já na geração.
Então é muito sério isso. E como será que a gente vai conseguir, né, aprender a se livrar disso, a fechar essas portas, pastor? Então, tem várias maneiras, né, que a gente até vai discutindo isso aqui no decorrer do podcast, para a gente começar a compreender, a vencer essas batalhas. Porque são batalhas que parecem serem pequenas hoje, mas se tornam grandes amanhã. Vou dar um exemplo para você. Nós falamos da janela. Nós falamos aí do que tem, não tem nada a ver, só hoje. Vou dar um exemplo, vou pegar um exemplo assim, básico. Começa-se com um site pornográfico. Ah, não, é só hoje. Eu vou olhar esse site aqui, adulto aqui, mas só hoje. Vou peço perdão para Deus, está tudo bem. Depois desse site pornográfico, que era só hoje, se tornou semanal, se tornou diário, É, né? Só que aí, pastora, isso que eu falo, o que parece ser inofensivo se torna gigante. Porque daí o que acontece? Através desse pequeno acesso, a pessoa agora não consegue mais se ver livre disso, porque virou um vício, virou um né? governo do pecado. O pecado ele governa. O pecado começou a governar o corpo. O problema não é pecar. O problema é deixar o pecado estabelecer um domínio no corpo da gente. Uhum. Então, o que acontece? Agora, ele não consegue mais se ver livre disso e vai chegar um momento da vida dessa pessoa que somente a pornografia, o site adulto em si, não vai ser suficiente. Ele vai buscar uma experiência diferente, ele vai buscar lá fora algo diferente. Aí vai buscar uma mulher, uma prostituição, alguma coisa do tipo. E aí, isso se torna também normal na vida dele. Uhum. Porque agora a pornografia para ele é algo Normal. normal. E agora ele quer contato físico. Então ele tá lá na prostituição, ele tá comprando o prazer, ele começa a pagar pelo prazer, ele tá vivendo aquilo ali. Daqui a pouco, só o ato dele ter o contato com o sexo oposto se torna insuficiente, ele quer ter uma outra experiência. E aí ele vai querer fazer o quê? Vai querer ter uma experiência com o sexo o mesmo sexo que ele ou que ela, né? Ou outras formas, né? Outras formas. Ele sempre vai buscar outras formas de, Sim, de, de, de tem se muito. satisfazer. Eu tô falando do sexo porque é o que mais impera, tá? E Mas depois que a pessoa está cativa, né, no pecado, daí ela já fica aprisionada ali. já fica aprisionado. Porque ela não vai falar sobre o assunto. Porque a primeira coisa que vai vir na cabeça dela é a vergonha. A vergonha, porque A vergonha. ele se sujou demais, né? Se sujou, ele pra tá muito. pra Ele expor tá na aquilo lama ali, agora, ele tá afundado na lama. Então, para ele expor aquilo ali, ele nunca vai querer falar sobre aquilo para ele sair daquele ambiente. Então, ele vai cada dia se afundando mais. A verdade é essa. É que quando a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, é sobre isso. Uma coisa vai chamando a outra. Porque através disso entra um monte de sujeira, entra muita mentira, né? Muita enganação. Aí você vai exatamente. só se perdendo, a pessoa só vai se perdendo. A ideia do ato pecaminoso é o quê? Ele tenta estabelecer um domínio na pessoa. Então, assim, quando ele tenta estabelecer esse domínio, é como se fosse um rei, o pecado se torna um senhor, é como se fosse um rei que fica querendo mandar na nossa vida. Ele tenta dominar a nossa vida. Então, existem 3 pilares que o inimigo usa o pecado para tentar dominar a nossa vida. Então, primeiro, ele tenta pela insistência, ele insiste naquilo. É como eu falei, só hoje, o que tem? Aí passou uma semana, só mais uma vez. Ele vai insistindo. Muita gente fala assim: hoje é a última vez. A última vez. Exatamente. Então, aí o inimigo ele fica insistindo naquilo. E o detalhe nisso tudo é o quê? É que ele prepara situações para você. Então, aquilo que você presta muita atenção, aquilo que você tem fraqueza, naquilo que você é fraco, naquilo que você luta, é sempre esse prato que o diabo vai te oferecer. E ele vai ser insistente. Eu tenho uma pessoa na internet que eu não gosto muito, não vou falar o nome dele, para não criar Isso.
polêmica, tá? Mas talvez algumas pessoas vai pegar aí. Quem gosta vai pegar. E não tem problema. Tem uma pessoa na internet, eu não gosto muito das atitudes, do jeito e tal, mas ele fala algumas coisas legais. Ele falou uma coisa assim, pastor, outro dia. Falou assim, o diabo ele tem uma qualidade que os crentes não têm. Aí ele falou assim, ele sabe que ele é derrotado, a sentença dele já foi dada, já está condenado, não tem salvação para ele, já está condenado. Mas ele não desiste. Todos os Então, dias. ele tenta dominar a nossa mente, o nosso corpo, ele tenta governar a nossa carne, primeiro, pela insistência. Segundo, pelo engano. Ele engana. Como que ele engana? Ele vai fazer, pastora, entender que a gente compreenda que aquilo é um ato muito normal. Uhum. Não, é normal isso. Deus te fez assim, como eu falei. Exatamente. Deus te fez assim. Você é fraco mesmo, frágil. Olha só. Você acha que Deus ia ser injusto? Ele te fez assim. Pode fazer, E agora depois vai ele te te perdoa. proibir? O diabo é tão sujo que ele fala assim, pode fazer, depois ele vai perdoar você. Exatamente. Então, primeiro, ele insiste. Segundo, ele faz você compreender que isso é um ato normal, isso é aceitável, isso é compreensível. Deus vai te compreender, ele te fez assim e você é assim. Terceiro, ele vai fazer, primeiro ele insiste, você aceita. Depois ele te convence de que isso é normal. Terceiro, isso se torna um hábito na sua vida. Uhum. Que é o vício. Porque se tornou normal, agora se tornou um hábito. Uhum. Então, olha que coisa maluca. Aí vai virar uma rotina, vai virar hábito. E para você se livrar disso, irmão, se a gente não vigia o que era só uma brechinha para entrar poeira, vem ali o ladrão e vai querer te roubar. Roubar. E incrível, assim, quando a pessoa chega nesse nível, porque como que o Espírito Santo ele trabalha, né? Ele está aqui, né? Uma vez que você declara Cristo como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo. E qual é o papel dele? Te convencer, né? Te convencer do que é certo, o que é errado o tempo todo, e te conduzir, te aconselhar ali. Então, assim, quando você vai cometer a primeira vez, você vai guerrear, porque vai vir um prato e o Espírito Santo vai falar para você: não faça. Não faça, isso vai te prejudicar, não faz isso, não faz isso. Aí você mesmo assim teima, vai e faz. Aí, só que daí você faz e se arrepende, porque o Espírito Santo está ali. E ele traz o arrependimento. Ele traz arrependimento para você. Aí você se arrepende. Aí depois você vai, o diabo vai insistir, é isso que você falou. O diabo vai ficar insistindo ali com você, porque ele sabe da sua fraqueza. Então ele vai ficar insistindo ali com você. Aí ele vai insistir, você vai cair novamente. E o Espírito Santo ainda vai te lembrar algumas vezes. Só que quando você chegar num nível de estar afundado já, que já praticou várias vezes, entendeu? Aí não tem como mais. Aí o Espírito Santo não habita mais em casa suja. Aí é onde ele se retira e agora você vai ter que guerrear sozinho, né, pastor? É esse que é o problema. É a pessoa ter que batalhar sozinha por algo que é espiritual. Porque nós aprendemos, pastora, anteriormente, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as potestades, os principados e potestades que ficam nos ares. A luta ela é espiritual. Só que agora é uma guerra, vai se tornar uma guerra espiritual contra a carne da pessoa. Nossa, é muito pesado. Né? É porque muito o diabo, forte. ele quer destruir o quê? Quer destruir a carne, ele quer destruir porque agora ele já dominou o território, né? Ele dominou aquela casa ali. Ele dominou, tá dominado. Então, é muito difícil, gente, de verdade, é muito difícil a pessoa sozinha ela conseguir sair dali. É muito difícil, só se ela der um grito mesmo ali e clamar a Deus de uma forma assim e correr para os braços de Deus. Mas é muito difícil. A maioria das vezes precisa realmente de intercessores para guerrear essa batalha por Exatamente. ela. E a gente é isso que a gente faz muito, a gente começa a guerrear por pessoas para tirar ela da mão de Satanás, porque agora ela deu o domínio para Satanás. Ela entregou o corpo dela a Satanás e agora o diabo tem totalmente acesso
Então, e o diabo vai dando para ela tudo aquilo que ela necessita, igual um drogado, né? É a mesma coisa, uma pessoa que é viciada em droga, é a mesma situação. Mesmo pegado. É a mesma, ela fica dominada por aquilo e agora ela não consegue sair daquilo mais. Para ela conseguir, ela vai ter que ir para uma casa de recuperação. Se ficar ali preso, vai ter abstinência. Vai ter abstinência. Gente, todo pecado causa abstinência. É incrível, né? Porque o corpo começa dopamina, ele prazer, precisa né? daquilo. Então, assim, é muito difícil. Por isso que não compensa o pecado. Porque ele domina você de uma forma que para você sair depois dele, nossa, você vai sofrer muito. Ó, você perde família, você perde filho, você perde confiança das pessoas, você perde ministério, você perde um monte de coisas, você perde emprego, você perde um monte de coisa por causa do pecado. Traz muitas consequências horríveis. Muito sério. Não vale a pena. E pastora, eu estava vendo aqui, dentro desse processo, né, que primeiro ele apresenta, ele insiste, né, depois ele engana, depois ele domina. E uma das regras para a gente não permitir que isso... Eu vou falar para quem não se iniciou ainda nessa caminhada pecaminosa, né? Vamos falar assim, pastor, mas eu tô tão bem, nunca entrei. Então, eu vou dar o conselho para você, é santidade. Não entra, não entra, santidade. E às vezes as pessoas têm um pensamento errado quando se fala santidade. Por que ela pensa? Ela pensa cabelo comprido para as mulheres, roupa, não uso maquiagem, as mulheres tudo peluda debaixo do sovaco. Tem gente que gosta, para mim tá tudo bem. Tem mulher que, né, tem um movimento aí que, enfim, tudo bem. E eu tô falando de cristão, de crente, tá? Não tô falando, né? Tem gente que acha que é isso. Mas santidade não é a rigidez religiosa. Não é você enrijecer ali uma religião. Isso é religiosidade. Né? Isso é religiosidade. Santidade não é perfeccionismo religioso. Nossa, eu leio a Bíblia rigorosamente 1 hora por dia. Eu oro rigorosamente todos os dias 1 hora, 32 minutos e 20 segundos. Não, isso não tem nada a ver com santidade. Santidade é você se aproximar de Deus, estar perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais claro a gente vê, mais facilmente a gente enxerga as ações do diabo em nossas vidas, pastora. E a palavra de Deus diz, seja santo como eu sou santo. Então, quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais próximo, mais se aparece com ele. Mais discernimento, eu enxergo mais, eu vejo mais. E aí, o fato de eu enxergar mais, eu ver mais, eu consigo discernir o que é bom, o que é ruim para mim, e consigo falar não. Sim. Né? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus não é ter medo de Deus. As pessoas confundem muito. A gente aprendeu tão errado na nossa caminhada, na nossa vida, que se você pecar, você vai para o inferno. Nossa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, por causa do inferno, do inferno, do inferno. Não é sobre isso, não é sobre isso. Temer a Deus é respeitar a Deus. Vou mudar de assunto um pouquinho. Vou até cortar aqui, câmera central. E pegar uma água agora, mas vou deixar para depois. As pessoas aprenderam que tem que ir para o céu para não ir para o inferno. Essa é a verdade. E esse foi o grande erro do evangelho no Brasil e em grande parte do mundo. Até hoje, né? Até hoje. Nossa, pastor, mas eu aprendi a vida inteira que eu não quero ir para o inferno. Gente, se você obedece por medo, uma hora você cansa. Por isso que você não fica firme na igreja. Não firme, ninguém aguenta ficar, porque é escravo, né? Escravo? Eu só vou na igreja. Eu vou obedecer porque eu tenho medo. Eu vou obedecer para não ser punido. Cara, e a pegada é o seguinte: e temor a Deus, ter temor a Deus, não é ter medo do que Deus pode fazer de mal para você, mas sim obedecer porque ele pode fazer algo de bom para você. É diferente. Tem que ser filho, né? Tem que ser filho, cara. Eu não sou filho do meu pai, porque meu pai pode me bater se eu me declarar não filho dele. Não quero ser o seu filho, então você vai apanhar. Não, eu sou filho do meu pai porque eu tenho prazer de estar perto dele, que eu tenho prazer do abraço do meu pai, porque eu tenho prazer do carinho do meu pai, dos
benefícios que ele, como pai, pode me oferecer como filho. Entende? Então, é totalmente diferente, pastora. Então, é só assim, uma Revolta? revolta. Porque, assim, os pastores que estão ensinando a igreja para ir para o céu por medo de ir para o inferno, é por isso que a sua igreja não cresce, é por isso que os membros da tua igreja não são firmes, porque medo passa, tá, pastora? Uhum. Medo passa, tá? Sim. Hoje eu tenho medo, amanhã eu aprendo a lidar com ele. E aí? Como que faz? Então, o grande segredo é temer a Deus. É o princípio. Quando a Bíblia fala do princípio da sabedoria, a primeira coisa que você tem que ter é o temor ao Senhor. Quando você tem temor ao Senhor, tudo se resolve, porque você não quer desagradar o seu pai. Você não vai querer. E outra coisa, se Deus colocou as leis, não mata, não adultera, não rouba, não é porque ele é ruim, é porque ele ama tanto que ele quer te proteger. Leis é proteção. Porque Exatamente. uma vez que você comete pecados, erros, você abre a porta para quem entrar? Para o inimigo entrar. Ó, Então, o Senhor não quer que você abra essas portas. Quando Caim e Abel, é isso mesmo? Caim e Abel? Caim e Abel. Caim e Abel? Caim vai para matar Abel. O que o Senhor fala para ele? O Senhor se revela para ele ali e fala para ele: o pecado está à porta, né? O Exatamente. pecado está à porta, está na sua mão. Você vai abrir isso aí? E ele abre porta. Ele mata o irmão dele. Ele abre uma grande maldição na geração, né? Onde até hoje nós sofremos consequências disso. Ele abre essa legalidade aí da morte, né? Na geração dele. Ele acaba com a vida dele, porque depois disso quem é ele, né? Ele destruiu. Mas o Senhor veio e falou: tá na porta. Você vai abrir? Então é isso que o Senhor faz com a gente também. Então, assim, o Espírito Santo fala, filho, não faz, né? Quando você pega o celular, porque infelizmente tem muita bênção, mas a maior parte é maldição. O diabo usa muito essa ferramentinha aqui, que é o celular. Quando você pega o seu celular lá e o diabo fala no seu ouvido, o pecado já tá na porta. E aí? Você vai abrir essa porta? Essa porta vai abrir outras portas. Você quer isso para sua vida, né? Então a gente tem que ter muita consciência disso. Quando a gente tem a consciência disso, fica mais fácil. Olha que interessante, pastora. É muito interessante algo que está escrito no versículo que nós lemos, que Paulo ele fala sobre 3 coisas interessantes. Paulo ele vai falar assim, ó. Paulo ele vai dizer que as armas que Paulo fala que o inimigo vai atacar, as áreas, ele vai falar assim, ó. Paulo diz assim, ó, que nossos membros, vai Paulo fala, mente, boca, olhos, mãos, corpo. Ó, nesse versículo que nós lemos, Paulo cita mente, boca, olhos, mãos, corpo. Então esse corpo, ele pode ser armas. Nós falamos É muito ontem forte isso. sobre que nós somos o caçador. E nós não somos a caça. Então nós temos como armas, como caçador, a nossa mente, a nossa boca, os nossos olhos, enfim, o nosso corpo. Uhum. Só que tem um porém, pastor. Eu vou levantar um Uma polêmica? vespeiro aqui agora. Essas armas, elas podem, porque a arma ela tem 2 funções. Ela pode ser usada para defesa Ou para ou morte. para morte, para você se defender ou para você matar alguém, Uhum. né? Então assim, elas podem ser usadas como armas do mal ou como armas para o bem, né? Agora, o que eu quero dizer? Se eu entrego os meus olhos para o pecado, ele se torna uma arma contra mim. Aí Verdade. que tá a pegada. Então, eu costumo falar muito. Nossa, gente, eu acho que é a coisa que eu mais falo com jovens da igreja, quando eu vou aconselhar um jovem, um menino ou uma menina, um casado também, quando eu vou aconselhar, eu costumo dizer assim, que a primeira porta aos seus olhos. É a primeira porta. A Bíblia fala que é janelas do céu, do corpo, da alma. Na verdade, assim, o olho, a Bíblia fala assim, que se o seu olho for luz, todo o seu corpo vai ser luz. Olha que forte isso. Então, a primeira porta é o olho. Se o seu olho, né, tiver luz, todo o seu corpo vai refletir essa luz. Então, assim, como que eu falei aqui do celular, né, o exemplo que eu dei.
Por que que o diabo hoje nem manifesta, né, professor? O diabo nem se manifesta mais porque ele usa isso aqui agora. Então, os olhos tá aqui, para ele tá ótimo, tá excelente, ele não precisa fazer nada, ele só precisa te distrair. Ele distraiu você, ele já domina você. Aí já era. Você é presa fácil para ele. O que acontece? Eu costumo aconselhar assim, quando eu vou dar um conselho. O olho é a primeira porta. Então, um exemplo, né? Vou falar sobre a parte sexual, porque é uma das piores que as pessoas mais caem. Se ela não vigia, é que ela mais cai e que ela mais fica aprisionada. E envolve todo, né? Envolve família, envolve todo mundo. É destruição meio que fatal, né? Vamos dizer assim. Destrói muito. Olhou, vamos lá, o menino tá no trabalho dele, olhou para uma menina, só que esse rapaz é casado e essa moça que ele tá olhando é casada também. Porque olhar é normal. Gente, olhar, todo mundo tem olho, a gente vai olhar. É normal, a gente vai olhar, não tem como, a gente não é cego. Olhou. Só que eles são casados, eles têm um compromisso com alguém. Olhou. Ali, quando ele olha, se ele olhar, vai vir um sentimento. Ele vai, no sentimento vai ser, nossa, que bonita. Nossa, que, né? Vamos falar lá, né? O homem sabe o que fala, pensa. Quando ele lança isso, se ele deixar descer no coração dele esse sentimento, como é que é o que temos que falar? Ah, se fosse lá em casa, né? Eu lá em casa. Eu lá em casa, né? Então, se ele deixa descer esse sentimento, ele já abriu a segunda porta. Então, a primeira porta, o olho. Se quando ele vem, pode até vir um pensamento, nossa, mas ele fala, tá repreendido no nome de Jesus, eu tenho um compromisso. Né? E o primeiro compromisso é com Deus, não é com a sua esposa, não, tá? É o primeiro compromisso. É o temor. É o temor a Deus. Santidade. Santidade. O cara tá próximo de Deus, ele vai ter olhos espirituais para discernir que aquilo ali é um laço. Né? Então, quando você tem os olhos já voltados para Deus, quando você olha aquilo ali, você na hora imediatamente fala, tá repreendido. Ele entendeu já, tá repreendido. Então, quando ele fala assim, tá repreendido, ele não deixou entrar. Ali no olho já quebra o laço. Na hora. Não, gente, eu tô falando para vocês porque eu sei disso. E é o que eu mais aconselho os meninos. Gente, é assim que funciona. Ponto final. É assim. Entendeu? É assim que funciona. Nós somos assim. Só que, se a pessoa olhou e desejou, Jesus fala: você já pecou. Jesus fala isso. Jesus fala isso. Né? Lá nas leis de Deus fala que não adulterarás. Não desejará a mulher do teu próximo, né? E quando vem Jesus, ele complica um pouquinho mais, né? Não é para você adulterar. Se você pensar nisso, você já adulterou. Por que Jesus falou isso? Se você pensou, você já adulterou, porque você já abriu a porta. Agora o diabo vai dar para você só o prato. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Então, olhou, desejou, desceu aqui no coração, que é a sua mente, né? O coração é a mente. Lembra que eu falei? É a alma, é o centro das emoções. Pronto, daí o diabo vai fazer o quê? Só unir os propósitos ali. Ele vai unir. Daí a moça vai olhar, a moça vai começar a dar bom dia, a moça vai perguntar, tá tudo bem? Aí começa a crise lá no casamento. Porque daí você vai olhar lá pro casamento lá, a mulher só cobra, só fala de dinheiro, né? Só xinga. Vida de casado, só, né? Só cobra, vida de casado. Aí você vai olhar pro outro lado lá, você tá bem? Nossa, eu tô sentindo você triste. Você tá precisando desabafar? É assim que funciona, gente. É assim. Aí lançou. Pronto. Presa fácil. Daí o pecado já dominou. Porque quando chega nesse nível, que você já deu esse acesso todo, aí o diabo já dominou você. Aí o próximo passo é o adultério, aí você cai. Aí quando você cai, você caiu. Então, tá vendo como o abismo vai chamar outro abismo? Você caiu. Só que você caiu a primeira vez, ainda vem arrependimento. A primeira vez ainda vem arrependimento. Nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Tô acabando com a minha vida. Nossa, me arrependi. Só que no outro dia a moça vai mandar mensagem de novo. Nossa, que noite maravilhosa que a gente teve. Ela vai mandar e você vai cair de novo. E quando você começa a cair, você começa a trabalhar com a mentira, porque daí você vai ter que mentir lá na sua casa, né? Que tá trabalhando até mais tarde, ou que vai ficar fazendo um extra tal, para manter aquilo ali.
quando você for ver, você está aprisionado, totalmente aprisionado. E para você sair dali agora, daí começa a vir, sabe o que é? Espírito de morte. Isso, o pombagira já dominou. Pronto, aí os espíritos já entraram, já fizeram uma ruaça. Aí é só uma guerra espiritual para vencer Meu essas Deus do batalhas. céu. Misericórdia. É uma bagunça. Então, os olhos, os membros que Paulo cita, né? É muito forte Paulo isso. fala, Tá tudo na palavra, né? tá tudo na palavra. O que Paulo fala? Que nós somos o caçador, nós não somos caça. Mas se a gente der legalidade, Exatamente. E nós temos armas, como caçador nós temos armas, olhos, boca, mãos e o corpo. Então, a pastora falando dos olhos, se você entregar os seus olhos para o diabo, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, você é aquilo que você olha, ó, né? Então, o que você tem olhado? Então, assim, se eu entrego meus olhos para o pecado, meus olhos se tornam armas do diabo contra mim. Mas se eu entrego os meus olhos ao Senhor, a nossa, Deus, ele se torna um instrumento de é justiça. muito bom. E é muito bom, né, estar debaixo dessa graça. Exatamente. A grande questão, assim, tudo vai depender de quem está usando as ferramentas das nossas vidas. Quem está usando as ferramentas da sua vida? As armas que você tem? Essa é a pergunta. Quem está usando os seus olhos? Quem está usando as suas mãos? Quem está usando os seus braços, o seu corpo? Essa é a pergunta. Se você disponibilizou os membros do seu corpo para uso do reino de justiça, meu querido, Deus tem bênçãos grandes para sua vida. Agora, cuidado se você está disponibilizando os membros do seu corpo para poder ser arma do diabo contra você mesmo. Aí, se você entrega a Satanás, porque tudo é permissão, como a gente já falou, a gente sempre vai falar sobre isso. No mundo espiritual, tudo é permissão. Se você dá permissão pro inimigo entrar, ele vai entrar mesmo, vai destruir, porque o papel dele é matar, roubar e destruir, né? Desde o princípio, ele vai. Mas se você tiver no Salmo 91, debaixo da cobertura espiritual, debaixo, acampado ali na sombra do Onipotente, mal nenhum chegará à tua tenda, você está totalmente protegido. Pode cair um mundo, pode estar uma guerra ali, que nada vai acontecer com você, porque você está protegido. Mas uma vez que você dá essa legalidade, essa permissão, aí o diabo entra mesmo. E agora, se você não acordar, se você não tiver pessoas para te ajudar, você vai morrer no pecado, porque o pecado domina mesmo o ser humano. Domina mesmo. É muito triste, né? Muito triste. Pastora, agora uma pergunta. A resposta está em Romanos 6,13. Como não abrir as portas espirituais? Nós já lemos e já entendemos que a santidade é uma das formas da gente se blindar, se aproximar de Deus. Mas em Romanos, capítulo 6, versículo 13, Paulo ele vai trazer um passo a passo para isso. Primeiro, ele vai falar que nós devemos nos entregar a Deus. Primeiro passo. Se entregue ao Senhor, porque quando você se entrega ao Senhor, o Senhor te blinda e te traz segurança espiritual. Isso é corpo, alma e espírito, né, pastor? Exatamente, por completo. É completo. Por completo. Sim, é entrega, total, totalidade. Não é mais ou menos. Não é mais ou menos. Lembra que eu falei do muro? É. Lembra? Vocês lembram quando eu falei do muro? Que eu fiz aquela ilustração do muro? Tinha um muro, o cara estava em cima do muro, o diabo estava lá com o braço cruzado, sossegadão, e o anjo falando, pula pro lado de cá, pula pro lado de cá. Por quê? Porque em cima do muro já era do diabo. Não então, tem pra como. ele, tá de boa. O Senhor não Entende? divide com ninguém. Ponto final. Então, ponto. O Senhor não quer 90%, é exatamente. 100%. O primeiro ponto, se entrega a Deus. Se você ainda não se entregou por total, na totalidade ao Senhor, se entrega. Segundo ponto que Paulo fala que nós temos que lembrar que nós somos pessoas vivas no meio dos mortos. Uhum. Porque agora eu não vivo mais, mas... Cristo vive em mim. Exatamente. Porque eu morri para quê? Eu morri para o pecado. Morri para mim.
Os meus desejos. Morri pros meus desejos, morri Pra por minha minha carne. carne. O velho eu não manda mais. Ele não me domina mais. Ele não governa mais o meu corpo. Mas agora, ainda que ele tente governar, que este rei, vamos chamar de rei, né? Que este rei tenta reestabelecer o governo dele no nosso corpo, nós estamos prontos para guerrear contra ele, para falar para ele, não, quem governa aqui é o Espírito Santo, você não governa mais. E o terceiro ponto que ele vai falar, que é interessante, é que consagre os seus membros, consagre o seu corpo, consagre os seus olhos, consagre a sua boca, a sua mente ao Senhor. Então, quando nós declaramos os meus olhos são do Senhor, nós estamos consagrando. Quando nós falamos a minha boca, ela é para o Senhor e do Senhor, nós estamos falando para o inimigo que ele não tem vez. Não tem vez. E ele vai insistir. Como nós falamos, ele insiste. Depois ele faz tornar normal. Mas se a gente não cai na insistência dele, não, diabo, aqui não. Os meus olhos são do Senhor, a minha boca é do Senhor, o meu corpo é do Senhor, as minhas pernas, é tudo do Senhor. Então consagre a sua casa, né, pastora? A sua família ao Senhor. Consagre as suas finanças ao Senhor. Consagre a sua sexualidade ao Senhor. Quando você fala assim, não, a minha sexualidade é pura e é do Senhor, o diabo ele tira a mão. Ele não tem acesso mais. Exatamente. E agora o quarto passo, que é para arrebentar. Façam renúncias. Aprenda a renunciar. O que é renúncia, pastora? É dizer não. Isso. Né? A renúncia é dizer não. E a renúncia é, se algo aconteceu no meio do caminho, é você trazer isso para a luz. Se aconteceu no meio do caminho, porque pode acontecer, como a gente falou, porque a gente é fraco mesmo, a gente é falho mesmo, a gente é ser humano. Pode acontecer quedas, claro que pode acontecer quedas, né? É bom que não aconteça, porque toda queda gera muita consequência, muita dor. E como eu falei, o espírito da morte domina. São brechas, né? São brechas que você dá. Mas se houve, e eu fico muito feliz, né, por a gente trabalhar já com isso já há algum tempo, eu fico muito feliz quando alguém chega e fala assim, pastora, eu tive uma fraqueza. Nossa, você não tem noção como que isso me alegra. Você fica feliz com isso? Fico muito feliz. Ué, mas tem pastores por aí que vai esculhambar com o cidadão. Pastor, eu caí, você é só um safado, você vai ficar de banco, você está excluído. Eu fico muito feliz quando alguém chega e fala, pastor, eu tive uma fraqueza, ou eu tive uma queda, ou os meus olhos olharam em outros lugares. Nossa, isso alegra meu coração, porque a pessoa, ela entendeu. Olha. Ela entendeu que ela não deve deixar isso oculto mais, porque uma vez que ela deixa isso oculto, o diabo domina ela. Vira arma na mão. Vira uma arma na mão do diabo. Então, oculto, o diabo domina. Virou arma. Virou a arma na mão do diabo. Aí ele só vai vir metralhando até te matar. É o papel dele. Mas quando a pessoa traz para a luz, nossa, gente, quando chega um crente, né, e chega e fala assim, pastor, eu tive uma fraqueza. Nossa, daí ali na hora a gente ora junto, já renuncia aquilo ali, e já declara no mundo espiritual, diabo, você perdeu essa guerra aqui. Gente, isso aí, nossa, é a maior alegria que eu tenho no meu coração. Quando a pessoa chega, daí eu falo assim, diabo, você perdeu. Já faz então, aí eu falo assim, tá dando certo, estamos guerreando certo. Isso é a verdadeira arma. Nós somos a verdadeira arma. A palavra diz aí em Tiago, pastor, confessar os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. É muito forte isso, né? Então, esse confessar, por que confessar? Porque o diabo perde a arma dele. Você tira, quando você fala, confessa, você tira a arma da mão do diabo. Aí você consegue ir, você vem de novo com as armaduras ali, fortão de novo, e vai para a guerra de novo. No meio do caminho você pode ter outro contra-ataque, claro. Até Jesus voltar, nós vamos ter contra-ataque aqui. Mas uma vez que você entende isso, gente do céu, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho a coisa mais extraordinária. Façam renúncias práticas. Na renúncia, pastor, a gente consegue algumas vantagens sobre o inimigo.
primeira vantagem que a gente consegue é a gente bloqueia os acessos. O que é bloquear? Bloqueou. Fechou a porta. Fechou a porta. Aqui. Lembra da janela, da brecha da janela que entrou poeira, veio a chuva e agora o ladrão? Fecha ela. O que é renunciar? É parar no meio do caminho, fazer o caminho de volta. Não, esqueci a janela aberta. Vou voltar lá. Vou voltar lá e vou fechar essa janela. É isso. Você bloqueia o acesso. Segunda coisa, quando você renuncia, pastora, você remove gatilhos da sua vida. Sabe aqueles gatilhos assim que as coisas que aconteceram na infância? Nossa, aquilo, ó. Vou dar um exemplo para você. Tinha um homem, um moço, que todas as vezes que ele tinha um estresse emocional, todas as vezes que discutia com a esposa, tinha um estresse emocional, ele ia para pornografia. Todas as vezes. Então ele estressava, ele ia para pornografia. Então ele entendeu um dia que o estresse, quando ele se estressava, o estresse dele era o gatilho para levar ele para o pecado da pornografia. Ele entendeu isso. Aí o que ele fez? Quando ele compreendeu, ele removeu esse gatilho da vida dele. Porque ele entendeu. Opa! Isso era a arma que o diabo tinha contra ele. E agora a pessoa entendeu que não vou dar mais permissão. Exatamente. Ele está tendo permissão ainda aqui. E ele pega. Então, todas as vezes que eu me estresso, o meu corpo sente desejo pela dopamina e ele eu vou busca relaxar. isso na pornografia. Olha que loucura. Ah, pastor, nada a ver. Nada a ver é só um nome do diabo, dos capeta que eu falei e lá só quem passa que sabe, né? Só quem viveu isso sabe. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que renunciar, e na renúncia ele fecha a porta, na renúncia ele encontra o gatilho, e quando ele encontrou o gatilho, ele fez o quê? Ele falou assim, agora eu vou mudar minha rotina. Então, quando eu estressar, eu não faço isso mais. Quando eu estressar, eu vou correr, eu vou ler, eu vou jogar bola, eu vou ligar o videogame, eu vou orar, eu vou fazer alguma coisa. Tá nervoso? Vai pescar. Exatamente. E eu não vou mais. Entende? Como que é importante você conhecer quem você é, de fato. Como é importante você entender que você precisa renunciar e viver algo extraordinário na sua vida. Outro conselho, pastor, para a gente já partir para os finais aqui, que tá bom demais o papo e deixar um pouco para amanhã, né? Deixa um pouco para amanhã. Vivam em vigilância. Aprenda a viver em vigilância na oração, na palavra, na comunhão. Porque quando você vigia, quando você tem oração, você tem palavra, você entende a palavra de Deus, você tem comunhão. Essa porta aberta que o inimigo estava acessando, estava entrando, vai ser fechada. Ele não mais vai ter acesso nessas portas. Então, aprenda a viver uma vida de fato em vigilância, né, pastora? Em santidade ao Senhor. Aprenda a se santificar, aprenda a vigiar, aprenda a fechar as portas. Aprenda, né, pastor, a mudar os seus hábitos, né? Encontre os gatilhos, aonde que o inimigo tem essa brecha, que ele acessa a sua vida, encontre gatilhos e seja feliz. Pastora. Nossa, E é isso que o Senhor quer, que a gente seja feliz. Ele não nos criou para ter uma vida desgraçada aqui na Terra. Deus nos criou para ter vida abundante. Mas muitas das vezes a gente perde essa vida abundante porque a gente se torna uma pessoa religiosa, que a gente quer ir para a igreja só para buscar algo, né? E não é sobre isso. O Senhor não quer escravos, o Senhor não quer servos, o Senhor quer filhos. Daí, quando você entende que você é filho e que agora você é uma arma, e quando você busca a santidade, não é por obrigação, não é de medo de ir para o inferno, não é sobre isso. Quando você entende que você está ali debaixo, que você quer estar debaixo dessa proteção do Senhor, que você ama Ele acima de todas as coisas, pronto. Aí você se tornou uma arma fortíssima. Aí sabe o que você vai fazer? As suas armas vai salvar outras vidas. Isso. Porque agora você está forte, você está preparado. Então você pode ir para frente de guerra, você pode guerrear com um monte de vida aí,
que o diabo não tem acesso com você mais, porque aqui não tem brecha mais. Então, você colocou a armadura ali, você não tem nenhuma brecha, o diabo não vai te atingir, né? Então, daí eu acho que a gente pode até falar um pouquinho amanhã sobre as armaduras, porque é muito forte as armaduras. Se você entender o que realmente é a armadura, não é se colocar uma roupa, né? É realmente viver a palavra. Quando você vive realmente a palavra, pode vir metralhadora, pode vir o que for aí do Satanás que nada atinge. Exatamente. Pessoal, ó, a gente está encerrando, mas não deixe de se inscrever, não deixe de curtir esse vídeo, como a pastora falou no começo, quando a gente escreve, curte, comenta, o YouTube, os algoritmos, né, eles sabem que eles começam a dizer, ó, esse vídeo é bom, vamos espalhar para mais pessoas, entende? Então, comente o vídeo, se inscreva, compartilhe, se você não compartilhou ainda. Enfim, curta. Nos ajude a fazer esse canal crescer para nós abençoarmos mais vida, tá bom? Mas esse vídeo vai acabar, esse programa hoje, o podcast vai acabar, mas não desligue, porque no finalzinho eu tenho um recado para você, tá bom? De algo extraordinário que tá por chegar. E hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, né? A gente finaliza a semana. Não sei ainda qual assunto a gente vai falar, vamos continuar, provavelmente, né? O de hoje. Mas o vídeo de hoje, gente, em especial, é um vídeo que você tem que espalhar, tá? Porque é um vídeo que vai salvar muitas vidas. Exato. Tem muitos casamentos destruídos, muitas vidas destruídas hoje por causa de não entendeu que ela é uma arma. E se ela não saber usar isso para Deus, ela vai usar isso para o diabo. Então, nós precisamos salvar vidas. É o nosso propósito de vida, nós estamos aqui para isso, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Exatamente. Deus abençoe cada um de vocês. Fica ligadinho aí no recado que nós temos daqui a pouquinho para você. E não, como eu falei, não deixe de comentar, tá bom? Até amanhã. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Meu querido, graça e paz, estou muito feliz em poder falar com você mais uma vez. Olha só, estou passando aqui em primeira mão para dizer para você que eu vou liberar a partir de hoje o link para o segundo lote para as inscrições do Sicar. O que é o Sicar? Vai ser um momento de imersão espiritual, ativação ministerial, cura interior. É um seminário onde Deus preparou para você. Deus colocou no meu coração, no coração da pastora, esse dia para você ser abençoado. Então, se você não conseguiu se inscrever no primeiro lote, eu tô abrindo hoje oficialmente, liberando hoje o link para se inscrever no segundo lote. Mas eu quero que você preste muita atenção. Nossa equipe de marketing do Sicar ainda não divulgou isso. Nós não fizemos nenhuma publicidade nas redes sociais. Nós não divulgamos para lugar nenhum. Por quê? Porque eu quero priorizar você que está mais perto da gente. Então, o que você vai fazer? Se você já se inscreveu e tem alguém que você queria muito levar, você vai compartilhar o link que eu vou enviar, que eu estou enviando para você junto com esse vídeo, para essa pessoa se inscrever, tá ok? Então você envia para ela e fala para ela assim, ó, corre, porque semana que vem o pastor vai fazer a publicidade disso aqui e vai explodir. Só para você ter ideia, o primeiro lote, nós encerramos as 40 vagas em menos de 3 dias. Menos de 3 dias, só para você ter dimensão do que Deus vai fazer. Pastor Isaías Barzan vai estar conosco num domingo, trazendo um missionário da África, vai estar ministrando no culto de ativação. Eu estarei fazendo um culto de abertura na sexta-feira, ministrando uma palavra de abertura para você na sexta-feira. E nós estamos aguardando a confirmação do pastor Oswaldo Lobo para fazer 3 ministrações no sábado, tá? Então o sábado vai ser um momento de aprendizado, de imersão. Você vai entrar de cabeça na cura, libertação, transformação. E no domingo você vai ser ativado com a presença do Espírito Santo. Então não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu. E se você já está inscrito, não deixe de compartilhar e convidar alguém para estar conosco. Combinado? De novo, repito, eu estou liberando esse link exclusivamente para você que está perto de mim. A partir da semana que vem, nós estaremos fazendo publicidade e essas vagas vão vender rapidinho. Então,
não perca tempo, corre que ainda dá tempo para você se inscrever e para convidar aquele amigo que você queria tanto que estivesse conosco, beleza? Que Deus abençoe todos vocês, que o Senhor venha te abençoar de forma extraordinária, que as bênçãos do Senhor se manifestem na sua vida. Não deixe de participar do Sicar, vai ser um momento de restauração, libertação e ativação na sua vida. Sicar, Seminário Intensivo de Cura, Avivamento e Restauração.